Primeiro livro das Crônicas, capítulo 19. Davi vence os amonitas e os sírios. Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. Davi disse: Eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Anum, os líderes amonitas disseram a ele: O senhor pensa que é em honra do seu pai e para mostrar amizade ao Senhor que Davi enviou estes homens? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões, a fim de ficarem conhecendo a nossa terra para poderem conquistá-la. Então Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Eles ficaram tão envergonhados que não tinham coragem de voltar para casa. Quando Davi soube disso, mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. O rei Anum e os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo. Por isso contrataram na Mesopotâmia e em Maacá e Zoba, na Síria, carros de guerra e soldados de cavalaria. Pagaram para isso mais de 34 mil quilos de prata. Os 32 mil carros de guerra que eles haviam contratado e o exército do rei de Maacá foram e acamparam perto da cidade de Medebá. Os amonitas também saíram de todas as suas cidades e se aprontaram para a guerra. Quando Davi soube disso, enviou contra eles Joabe e todo o exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá, a sua capital. E os reis que haviam ido ajudá-los tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas debaixo do comando do seu irmão Abisai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abisai: Se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, e aí eles também fugiram de Abisai, e voltaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, mandaram buscar tropas que estavam no lado leste do rio Eufrates. Essas tropas eram dirigidas por Sobaque, o comandante do exército do rei Hadadezer, de Zoba. Quando Davi soube disso, reuniu o exército israelita, atravessou o rio Jordão e colocou as tropas de frente para os sírios. A luta começou, e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e o seu exército mataram 7.000 soldados sírios que guiavam carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria. Também mataram Sobaque, o comandante sírio. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com Davi, ficando debaixo do seu poder. E os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 20. Davi conquista a cidade de Rabá. Na primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe saiu com o seu exército e invadiu o país de Amon.
Porém, o rei Davi ficou em Jerusalém. O exército israelita cercou, atacou e destruiu a cidade de Rabá. Moloque, o ídolo dos amonitas, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Davi levou também de Rabá muitas coisas de valor. Ele fez o povo sair da cidade e o obrigou a trabalhar com serras, enxadas e machados. Fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Batalhas contra os gigantes filisteus. Algum tempo depois, houve guerra contra os filisteus em Gézer. Isso aconteceu quando Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Sipai, e os filisteus foram derrotados. Houve outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, da cidade de Gate. A lança de Lami era enorme, muito grossa e pesada. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Esse gigante desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 3 que foram mortos por Davi e os seus soldados eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Davi manda contar o povo. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação? Mas o rei fez com que Joabe obedecesse à sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem nas tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse: ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse: você pode escolher uma destas 3 coisas: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que o próprio Senhor me castigue, porque Ele é misericordioso. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronto para destruir Jerusalém.
Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestindo roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Aí Davi orou assim: ó Deus, fui eu que errei. Fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Ó Senhor meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna. Davi obedeceu à ordem do Senhor e foi, como Gade lhe tinha dito. Ali no terreiro, Araúna e os seus 4 filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse: quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Araúna disse: fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifício no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isso não, eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha, e ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido à sua oração, e por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus, que Moisés havia feito no deserto, e o altar, onde os sacrifícios eram queimados, ainda estavam no lugar de adoração, que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 22. Então Davi disse: neste lugar será construído o templo de Deus, o Senhor. Neste altar o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados. Preparativos para a construção do templo. Davi mandou que fossem reunidos todos os estrangeiros que moravam em Israel e os pôs para trabalhar. Alguns deles preparavam blocos de pedra para a construção do templo. Davi ajuntou uma grande quantidade de ferro para fazer pregos e braçadeiras para os portões de madeira e ajuntou tanto bronze que não foi possível pesar. E o povo de Tiro e de Sidom lhe mandou uma grande quantidade de toras de cedro. Davi pensou assim: o templo que o meu filho Salomão vai construir deverá ser esplêndido e famoso no mundo inteiro. Mas ele é jovem e sem experiência. Por isso eu preciso ajuntar o material necessário para a construção. Por isso Davi, antes de morrer, ajuntou uma grande quantidade de material. Ele mandou chamar o seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Davi disse: meu filho, eu quis construir um templo em honra do Senhor meu Deus, mas ele disse que eu havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. Porém, Deus me fez uma promessa. Ele disse: você terá um filho que governará em paz, porque eu farei com que ele viva em paz com todos os seus inimigos. O seu nome será Salomão, porque durante o seu reinado eu darei paz e segurança ao povo de Israel.
Ele construirá um templo para mim. Ele será meu filho, e eu serei seu pai. Os seus descendentes governarão Israel para sempre. Davi continuou: Agora, meu filho, que o Senhor, seu Deus, esteja com você, para que você consiga construir um templo para ele, conforme ele prometeu que você faria, e que o Senhor, seu Deus, lhe dê inteligência e sabedoria para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dele. Se você obedecer a todas as leis que o Senhor deu a Moisés para o povo de Israel, tudo irá bem para você. Seja forte e corajoso, não desanime, nem tenha medo. Quanto ao templo, com muito esforço, eu ajuntei mais de 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata para serem usados na construção. Além disso, há uma quantidade tão grande de bronze e ferro que nem dá para contar. Também armazenei madeira e pedras preparadas, mas você deve arranjar mais. Para o serviço, você tem muitos trabalhadores. Há homens para trabalhar nas pedreiras, e há carpinteiros e pedreiros, e também uma grande quantidade de especialistas em todo tipo de trabalho em ouro, prata, bronze e ferro. Portanto, mãos à obra, e que o Senhor Deus o ajude. Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão. Ele disse: O Senhor, nosso Deus, tem estado com vocês. Eles têm dado paz por todos os lados. Ele deixou que eu conquistasse todos os povos que moravam nesta terra, e agora eles são dominados por vocês e por Deus. Portanto, sirvam o Senhor seu Deus com todo o coração e alma. Comecem a construir o templo para que possam colocar nele a arca da aliança do Senhor e os outros objetos usados na sua adoração.